Olá, graça e paz. Que o maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja conosco em mais esse tempo que gastaremos estudando um pouquinho mais de João capítulo 4. Hoje vamos ver uma porção mais gordinha, digamos assim. Vamos abranger todo o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e ver que esse encontro com Jesus foi um encontro transformador. Vai lá buscar sua Bíblia e vamos orar. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração. Já sabemos disso. Quando Deus fala, algo acontece. Se só eu falar, nada vai acontecer. Mas se Deus falar, algo novo vai acontecer. Ore ao Senhor. Eu vou orar daqui e você ora daí também. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra traduzida em nossas línguas, Senhor. Te agradecemos na certeza que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui comigo e o Senhor está aí com essa pessoa que está assistindo. Eu quero te pedir que o Senhor a abençoe e guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor preencha todos os rincões da alma dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor se apresente como aquele que preenche todo o vazio da nossa alma. Que hoje possa haver transformação, que hoje possa haver essa satisfação em te conhecer e em te receber. Abençoa também, Senhor, eu te peço, todos que estão por trás desse sistema tecnológico, Senhor, o qual usamos, muitos usam, mas nós usamos para proclamar a tua palavra. Coloco a vida desses homens e mulheres diante do Senhor. Peço que o Senhor os guarde de si mesmos e que o Senhor a cada dia se apresente a eles. Guarda-os, guarda suas famílias, em nome de Jesus. E fale aos nossos corações agora, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus queridos, vamos lá. João capítulo 4, você já buscou a sua Bíblia? João capítulo 4, nós paramos no verso 6, é isso? Verso 6, que dizia que Jesus tinha chegado cansado da viagem e ficou ali no poço de Jacó para descansar da viagem. E isso era por volta do meio-dia, quando veio a mulher samaritana. Então ela entra em cena, quando vem essa mulher buscar água. Quero fazer um parênteses aqui e dizer que eu já tive uma experiência em vilarejos e eu vivenciei uma cena muito parecida, digamos assim, com essa, porque era um lugar muito, muito quente. E o horário de buscar água era bem cedinho ou então já ao anoitecer. Esse horário de 11, meio-dia, 1h, 1h30, era impossível sairmos de casa. Era terrivelmente quente, suávamos. Ninguém vai buscar água nesse horário. Mas essa mulher ia buscar água nesse horário. E eu quero tomar a liberdade de compartilhar com você algumas características que eu vejo dessa mulher. Primeiramente, eu penso que ela ia buscar água nesse horário porque ela não queria encontrar com ninguém. Ela não queria escutar conversinhas, não queria escutar críticas a respeito do estilo de vida que ela levava. Ela não queria contato com a população daquela cidade. Ela fugia disso. Ela era uma mulher sem amigos, sem amigas, mas era uma mulher que eu vejo extremamente carente. E ela buscava preencher essa carência com relacionamentos amorosos, para não dizer desastrosos. Será que você também é uma pessoa que está carente e está procurando preencher o vazio do seu coração em relacionamentos desse nível? Quero te dizer que eles não preenchem na totalidade, não. E você acaba ficando como essa mulher. Ela tentava preencher seu vazio com vários relacionamentos, mas nunca conseguia. Ela era uma mulher carente, precisava se relacionar. Por outro lado, eu acho que ela era extremamente difícil, porque ela não conseguia manter uma relação por muito tempo. Jesus disse a ela que ela já tinha tido quantos esposos? 5 maridos já tivestes, e o que agora tem não é teu. Ela não conseguia se relacionar com uma pessoa por muito tempo. Eu vejo que ela, talvez com o sofrimento da vida, ela tenha desenvolvido uma autodefesa e uma linguinha afiada. Tipo assim, falou, ouviu. Eu quase que enxergo uma mesa de ping-pong com Jesus e ela. Jesus mandava a bolinha, ela arrebentava a bolinha de outro lado.
Outra mulher no lugar dela talvez tivesse se calado, se fechado em si mesma, mas ela não, ela encarou o diálogo com aquele homem judeu. Mas eu vejo também que essa mulher era uma mulher que eu considero determinada e corajosa. Por que eu digo isso? Penso eu, a Bíblia não fala, penso eu que a uma certa distância essa mulher já avistou aquele homem judeu no poço. Confesso a você que eu, no lugar dela, teria dado meia volta e ido chutando pedra e bufando, dizendo: puxa vida, eu deixo para ver nesse horário que não tem ninguém aqui. E não é que tem alguém lá? E ainda por cima judeu? Será que eu vou ter que ficar sem água hoje? Mas aquela mulher não. Ela foi. A Bíblia não fala que ela avistou Jesus a uma certa distância, mas ela não caiu de paraquedas ali. Por isso eu penso que a uma distância ela já viu Jesus. Como disse, eu no lugar dela talvez ou tivesse voltado para trás ou então me escondido atrás de uma árvore para ver aquele homem embora. E só então eu me aproximasse do poço para tirar minha água. Mas ela não, ela foi. Eu vejo que ela era determinada e corajosa. A determinação e coragem são características muito boas quando estão no alvo certo. Nesse caso da mulher foi muito bom ela ter esse posicionamento, ela ir, ela não desistir. Mas nós podemos usar a determinação e a coragem para coisas más também, para coisas erradas, para coisas maléficas. E aí a determinação e a coragem se tornam um desastre na sua vida. Cabe a você discernir como você tem sido determinado e corajoso para o bem ou para o mal. Muito bem, mas eu ainda vejo algo nessa mulher que me chama muita atenção. Eu vejo que ela era uma mulher, digamos assim, religiosa quanto ao conhecimento. Ela sabia que só a Deus devemos adorar. Ela questiona em que monte é o certo para adorar. Então ela sabia que devemos adorar a um só Deus e ela também já tinha ouvido e me dá a entender que ela acreditava que viria o Messias, que então explicaria todas essas coisas. Ela acreditava na vinda do Messias chamado Cristo. E eu penso, quantos de nós, cristãos, acreditamos que Jesus vai voltar? Mas e daí? Você vê a religiosidade e crença dessa mulher fazendo alguma diferença em seu dia a dia? Em suas decisões, em sua agenda, em sua prioridade, naquilo que enchia o seu coração, naquilo que ela buscava? Eu particularmente não vejo. Ela levava a vida do jeito que ela acreditava. Ela tinha uma religiosidade, ela tinha uma crença, acreditava que viria o Messias. E daí? Talvez eu e você em algum tempo de nossa vida, quem sabe você hoje, também seja essa pessoa, um ratinho de laboratório, uma pessoa com uma agenda cristã. Mas, e daí? E depois disso? Isso está fazendo efeito na sua vida? Deus faz diferença na sua vida? Muito bem, vamos para o diálogo. A mulher chega no poço. E assim que ela chega no poço, aquele homem judeu, que para ela era um homem judeu, de cara já pede para ela: dê-me de beber. Para aquela mulher, aquele homem era um judeu, só que eu e você sabemos que quem estava ali no poço era o Senhor Jesus. Era o Deus criador e sustentador de todo o universo. Quem estava ali no poço era o Emanuel, Deus conosco. É este que também está aqui entre mim e você. Quem estava ali no poço era aquele que criou todas as fontes de água. O Senhor não precisava pedir para ela dar-lhe água. Mas Jesus faz isso, quebrando barreiras, porque ele é especialista em quebrar barreiras. Ele quebra a barreira cultural, ele quebra a barreira social, ele quebra a barreira religiosa para se aproximar de você. Ele quebra a distância. Olha aqui, eu estou aqui, você está aí, nem sei onde. E ele quebra a distância, porque ele quer que você saiba do grande amor que ele tem pela sua vida. Ele quer que você saiba que ele pode transformar a sua vida
assim como transformou a vida dessa mulher. O encontro com Jesus é um encontro transformador. A mulher se espanta, como é natural, ela se espanta quando Jesus lhe pede de beber, e ela responde: como? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Gente, os judeus, já sabemos disso, não se davam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram quase que impuros, eles não compartilhavam nada juntos. Eles não tinham aquela pureza religiosa para buscar a Deus. Por quê? Porque os judeus se consideravam o suprassumo, digamos assim, a macaca da balachita. E eu quero te dizer uma coisa, muito cuidado. No vídeo anterior falamos que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido. Escolha, eleição. Eleição não é para ninguém estufar o peito e pensar: eu sou melhor do que você. Não. Eleição não é para ninguém se sentir superior. A eleição, guarde isso, a eleição é para o serviço. Fica a dica. Seja qual for a eleição, cargo eclesiástico é para o serviço. Cargo público é para o serviço. Ah, você conseguiu aquele posto que você tanto queria na empresa. É para o serviço. Cargo político é para o serviço. Eleição é para o serviço. Se você é um eleito de Deus e está tendo uma interpretação errada disso, é possível que você ainda não esteja no rebanho. Você está talvez apenas convencido, porque quem realmente é eleito, ele segue o que Jesus fez. E Jesus, como eu disse, Criador de todas as fontes, não precisava pedir, mas ele pediu. Ele pediu porque ele queria estabelecer um diálogo com aquela mulher rejeitada, aquela mulher criticada, aquela mulher com sua vida destroçada. Ele queria consertar aquela mulher, aquele desarranjo todo dentro dela. Mas ela lhe pergunta: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Jesus, então, aguça a curiosidade daquela mulher. Desde Eva, a mulher é curiosa. E a mulher samaritana também certamente era. Então Jesus lhe diz o seguinte: se tu soubesses quem lhe pede, tu que lhe pedirias e ele lhe daria águas vivas. Ela então lhe diz: como assim, Senhor? O poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar. Como o Senhor vai me dar dessas águas vivas? Acaso é o Senhor maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, tomou a água dele, deu de beber para sua família e para o seu rebanho? O Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Sim, ali estava alguém maior do que Jacó, maior do que Abraão, maior do que Jacó, Isaac e Abraão, maior do que eu e você, maior do que denominações, maior do que tudo e todos. Ali estava o Deus poderoso conversando com aquela mulher, mas ela ainda não sabia disso. A visão dela ainda estava na água que o poço de Jacó dava. E Jesus responde para ela: mulher, eu te digo uma coisa, quem tomar dessa água vai voltar a ter sede, mas quem tomar da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meus queridos, eu fico pensando quantas vezes aquela mulher foi de casa ao poço, e do poço à casa, de casa ao poço e do poço à casa. Quantas vezes você também tem feito esse caminho e não tem preenchido? Não tem. Porque quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Quantas vezes você vai à casa do Senhor assim e sai assim? Quantas vezes? Porque talvez você não tenha tido a experiência de beber da água da vida. Você tem bebido só a água do poço de Jacó. Mas Jesus lhe disse: mulher, eis que te digo, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Gente, você entende o que o Senhor estava falando aí? Isso é algo muito sério. Jesus estava falando que todo aquele que beber dele, porque ele é a água que sacia nossa sede, ele é o pão que sacia nossa fome, ele é a luz que clareia nosso caminho, ele é o nosso provedor, ele é o Deus que cura, ele é a nossa bandeira. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu acho tão contraditório. Quantos se chamam cristãos, mas do seu interior não tem jorrado água viva? Ao contrário, tem jorrado águas amargas, águas queixosas, águas de crítica. Critica tudo, critica a família, critica a igreja, critica a sociedade, critica o país, critica tudo e todos, mas não faz o seu papel. Quem beber da água que eu lhe der, disse o Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que águas você tem fluído? Que águas têm fluído através de você? Águas vivas que chegam no Mar Morto e trazem vida ao Mar Morto? Ou águas podres, porque você está podre aí dentro? Você já teve um encontro com a água da vida? Você já teve um encontro com Jesus e deixou que Ele derramasse e derramasse e derramasse até que transbordasse do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Aquele que tem um encontro com o Senhor é preenchido na totalidade. Não fica pela metade. O que Jesus faz não é pela metade. Quando a mulher ouve isso, ela fala: Senhor, me dê dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha que voltar mais aqui. Então Jesus dá um checkmate nela e mostra para ela que ele é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Deus conhecia ela e conhece você também. Ele sabe exatamente onde está e como está o seu coração. Ele sabe o que você tem feito. Jesus fala para ela: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que ela então responde: não tenho marido. E Jesus fala para ela: isso dissestes com verdade, porque 5 já tivestes e o que agora tem não é teu. Ao que ela então se surpreende e fala: Senhor, vejo que és profeta. E já dá um desvio, parece que ela não queria tocar muito naquele assunto, né? Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoravam neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que é o lugar correto de se adorar. E Jesus fala: mulher, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas eis que te digo, está chegando a hora, e na verdade já chegou a hora, em que adorareis ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu entendo Jesus dizendo para ela o seguinte: mulher, nem em Jerusalém, nem neste monte, mas onde você estiver, ali é um lugar de culto a Deus. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que você não deve ir ao culto. Ao contrário, a Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia diz: não deixeis de se congregar. Não deixeis. Mas eu entendo Jesus dizendo: onde você estiver, nesse encontro que nós estamos tendo, este é um lugar de adoração. Este é um lugar de culto ao Senhor. Na sua cozinha, no seu banheiro, andando pela casa, pela rua, trabalhando, você deve fazer dali um local de adoração ao Senhor, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher então diz para Jesus: Senhor,
Eu, eu sei que virá o Cristo, o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele há de nos anunciar todas as coisas. Nesse momento, Jesus olha para ela e fala: eu sou. Veja bem, a mulher disse: Senhor, eu sei que virá o Messias. Ela acreditava nisso. E Jesus então fala: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Eu não sei o que eu teria feito no lugar dessa mulher, se eu teria caído, se eu teria me beliscado, ou se eu teria ficado meio que parece que pasma como ela. Será verdade? Eu sou, eu que falo contigo. Isso me faz lembrar de Moisés em frente à sarça ardente, perguntando para Deus: Senhor, o Senhor está me enviando de volta para o Egito para libertar aquele povo, mas eles vão me perguntar: e aí, qual é o Deus que te enviou? Qual o seu nome? Se Deus falasse: Moisés, vai e fale, eu sou o Senhor dos exércitos. Muito bem, os hebreus escravos iam pensar: o Senhor dos exércitos vai fazer guerra com o faraó e vai nos libertar. Mas e quando eles passassem fome? Que Deus eles iriam recorrer? Então Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu sou. Esse eu sou abrange tudo que nós necessitamos. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o teu provedor. Eu sou aquele que te cura. Eu sou aquele que está contigo. Eu sou aquele que não te abandona. Eu sou aquele que morri na cruz para te salvar. Mulher, o Messias sou eu, este que fala contigo. A mulher foi no poço buscar água, mas ela encontra ali mais do que água. Ela encontra a água da vida. Nesse momento, os discípulos chegam da cidade com alimento e veem Jesus conversando com a mulher. Acham estranho, mas ninguém tem coragem de perguntar o que eles estão conversando, mas eles ficam meio que cochichando entre eles. Mas a mulher que foi buscar água, encher seu cântaro para suprir sua necessidade física, ela simplesmente esquece o cântaro, deixa o cântaro de lado e vai à cidade. Eu fico imaginando essa mulher chegando no coreto da cidade, ou seja, no centro da cidade. E ela anuncia, veja, essa mulher que ela não queria contato com ninguém, ela ia, entre aspas, nas sombras, para que ninguém a visse indo buscar água. Depois de encontrar-se com Jesus, ela volta e ela escancara tudo. Ela fala: gente, eu encontrei um homem. E o mais interessante é isso que ela vem a falar. Eu encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Tudo que ela estava fazendo era exatamente o que ela queria esconder. Mas depois desse encontro com Jesus, ela esquece toda a culpa, toda a vergonha e vai para a cidade e fala para todo mundo, sem medo. Gente, eu encontrei um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será este o Messias? Será este o Messias? Então eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Mas eu queria parar por aqui hoje e dizer para você o seguinte: o encontro com Jesus preenche todo o nosso vazio, o vazio da nossa alma. O encontro com Jesus transforma. O encontro com Jesus tira a culpa, tira a vergonha. O encontro com Jesus nos faz novas criaturas. Muitos, nesse ponto, quando a mulher fala, será este o Messias? Muitos de nós, muitas vezes falamos, ela não tinha crido ainda. Sabe como eu entendo? Eu vejo que estava aqui e aqui. Na razão dela, ela estava pasma. Ela estava pasma. Como o Messias se encontrou comigo? Será ele mesmo? Mas eu entendo que a fé verdadeira já estava em seu coração. Caso contrário,
ela não teria esquecido o cântaro, ela não teria ido enfrentar aquela sociedade que ela se escondia outrora. Ela esqueceu de tudo e ela foi, porque ela encontrou aquele que dava razão à sua vida. E você? Jesus está bem aí pertinho de você. Jesus está entre nós e Ele quer preencher seu coração. Ele quer preencher sua alma. Ele quer trazer luz onde está escuro, em trevas. Ele quer trazer verdadeira satisfação. Aquela mulher tentava se satisfazer, como já dissemos, com vários relacionamentos humanos, mas nunca preenchia. E jamais eles preencherão. Existe um cantinho no coração do homem que só o amor de Deus é capaz de preencher. Na verdade, um cantinho não. O coração do homem, só o amor de Deus é capaz de preencher. O resto vem como acréscimo. Mas enquanto nós estivermos buscando nos satisfazer nesse nível aqui, vamos estar insatisfeitos, infelizes. Por isso hoje, eu quero te convidar a abrir o seu coração e a crer no amor de Deus, crer que toda condenação se foi, o Senhor pagou por ela. Aceite, você tem que simplesmente aceitar. O Senhor se fez homem, se fez servo, humilde, para te alcançar, porque Ele te ama e Ele quer te levar para viver no maravilhoso lugar chamado céu. Ele está preparando um lugar para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa do pai, ninguém vai dormir na soleira da calçada. Ninguém vai dormir pendurado na rede. Na casa do pai tem lugar para você. E a casa do pai ainda está de portas abertas. Portanto, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Credes em Deus, crede em Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer morada em sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde trataremos do final. Não vamos ver, na verdade, todo o capítulo 4, mas trataremos desse final, desse encontro dos samaritanos da cidade com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.